Canta forte, eu vou te chamar de meu amor. mais uma vez, te chamam? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, E eu me atrevo. e eu me atrevo a te chamar de meu Ele ainda não está amor. escutando, ele não está escutando. Te chamam de Deus, vai. Te chamam de Deus. E eu de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei e Salvador. E eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, 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 tu és tão lindo, eu nem sei expressar. Som. Ele está ouvindo você. Que eu nem sei expressar. É que teu braço, ainda você. Som. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sábado da 5ª semana da Páscoa. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas Jesus também diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Seguir o Cristo será sempre exigente, pois a verdade dele interroga as atitudes egoístas do mundo. Não há de mais sublime do que fazer o bem e seguir o Cristo, sendo discípulos dele no tempo de agora. Acolhamos juntos o presidente da celebração, Padre Márcio. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Bom dia a todos. Bom dia. Celebramos esta Eucaristia por nossos irmãos falecidos. João Tomás da Silva, 7º dia.
Jardel de Oliveira Boechat, 30º dia. Robinson Oliveira dos Santos, 4 meses. Dulcino Paulo Trindade, 7º dia. Pela recuperação da saúde de Suzana Cerqueira e Maria Isaías Mendes, em ação de graças pelo restabelecimento da saúde do Dr. Luiz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que subindo ao céu nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do Universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida, pelo novo nascimento do batismo. Conduzi à plenitude da glória aqueles a quem concedestes, pela justificação, o dom da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha à Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor,
ó terra inteira. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Aclamemos juntos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono, amados irmãos e irmãs, ao longo da sua história, a Igreja sempre teve que lidar e viver com a ignorância dos que são do mundo. As palavras de Jesus, no contexto ainda da última ceia, são muito atuais. Desde o início, desde as origens da Igreja Católica, nós sempre tivemos que embater as correntes do mundo que queriam adentrar a pregação do Evangelho e ainda mais destruir propriamente a Igreja. A palavra de Cristo, da qual a Igreja é guardiã, os mistérios sagrados e a sã doutrina, sempre foram uma realidade que incomodou o mundo. O mundo sempre esteve incomodado com isso. E ao longo da nossa caminhada, nós tivemos que aprender a, ao mesmo tempo que combater o bom combate da fé, tirando essas doutrinas erradas do seio do cristianismo, calando essas vozes que queriam trazer confusão e também enfrentando as inúmeras perseguições por conta da nossa fé. Mas eu creio que em nenhum tempo ou lugar a perseguição foi tão cruel quanto nos dias de hoje. O próprio Papa Francisco, em inúmeras vezes, inúmeras colocações, diz que os mártires de hoje são muito mais numerosos
do que os mártires dos primeiros séculos, por exemplo, quando a perseguição do Império Romano, as perseguições dos próprios imperadores de Roma, as demais perseguições, a própria Revolução Francesa, que foi uma grande perseguição. As pessoas falam, a Revolução Francesa mudou o mundo, mas atacou e perseguiu muito a Igreja Católica na França. Enfim, todas essas realidades, a própria Reforma de Lutero, a Reforma Protestante, que levou a muitas mortes de católicos, enfim, nenhuma dessas grandes perseguições se compara a de hoje. Hoje é uma perseguição muito mais aparentemente branda, porque aqui no Brasil, pelo menos, não se derrama o sangue dos cristãos, mas é uma perseguição em atrapalhar o caminho e abalar as estruturas. É uma perseguição silenciosa, mas que é muito eficaz e que em tudo que se pode atrapalhar a vida da igreja se faz para isso, seja no âmbito político, seja no âmbito social, âmbito econômico. Cada vez mais a igreja tem sido golpeada por essas perseguições. 3 exemplos. Quando se pedem para retirar os crucifixos dos locais públicos, que sempre existiu, quando se impõe aos colégios católicos e às instituições católicas pesados impostos para atrapalhar verdadeiramente o bom funcionamento dessas instituições, e hoje o que nós vemos é uma grande crise do ensino católico, das escolas católicas, porque há perseguição a todo o arcabouço pesado de impostos sobre as instituições católicas de ensino, e com inadimplência por conta da dificuldade do nosso povo, cada vez mais as escolas católicas têm fechado as portas. Isso não é uma coincidência, amados irmãos e irmãs, isso é premeditado, para que o ensino seja totalmente laico e do Estado. Esse é o pensamento. No âmbito social, cada vez mais, seja nas realidades culturais, seja nas expressões artísticas, se tenta denegrir o cristianismo ou tratar o cristianismo de forma desrespeitosa. Vivemos esse ano tantos exemplos disso, o seriado de Natal, do Porta dos Fundos, o próprio Carnaval, com tantas realidades contrárias à vida da igreja e à fé. São realidades que aos poucos nós vamos percebendo que existe todo um plano maligno que Satanás guia e inspira no coração dos homens para destruir a igreja, para destruir o cristianismo, para destruir a fé. Essa realidade nós estamos vivendo com mais intensidade agora. Outros países já o vivem há muito tempo, mais que o Brasil, e a gente vê a crise de fé que há na Europa, que a crise de fé que há em alguns lugares dos Estados Unidos, enfim, porque eles já estão bem avançados nessas medidas sempre contra a igreja, o aborto, a eutanásia. Todas essas medidas visam diminuir as forças da igreja. Todo esse discurso é para dizer, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Cristo se concretiza ainda nos dias de hoje. Se me perseguiram, perseguirão a vocês também. E nós somos perseguidos, seja por quem quer, por tantas pessoas, nós temos sido perseguidos, seja pelos âmbitos políticos, sociais, econômicos, seja a mídia, que insiste sempre em falar das dificuldades pessoais dos padres da igreja, insiste nas questões da pedofilia,
isso não é uma preocupação com as crianças. Não sejamos ingênuos. É uma preocupação de denegrir a imagem da igreja, de tirar a força do nosso discurso por conta da atitude de meia dúzia de degenerados. Amados irmãos e irmãs, até nesta pandemia nós vemos uma pseudo-vitória do mal sobre a igreja. O que nenhuma guerra, o que nenhuma peste no mundo conseguiu fazer, essa pandemia conseguiu fechar os templos. E isso tem trazido um grande mal para muitas pessoas. Um grande mal para a própria igreja, porque a igreja vive uma grande crise, sobretudo financeira. Imaginem os templos, as igrejas maiores que a nossa, que têm despesas muito maiores que a nossa, como estão enfrentando esse tempo de dificuldade. Nós também passamos ali contadinhos, tudo bem contado e bem medido, mas temos passado apertos, sim, mas como Deus é generoso, sempre há uma luz no fim do túnel. Penso nas grandes catedrais, nas grandes igrejas, que a gente vendo os irmãos falando, quanto tem sido pesado esses dias de pandemia, e que se isso durar muito mais tempo, nós podemos começar a ouvir uma coisa que na Europa já é muito presente: a falência de igrejas. Ter que vender igreja, vender templos, como na Europa se vende hoje já, bem antes da pandemia. Se uma igreja não se sustenta, o bispo tem que vender, tem que fechar e tem que vender a igreja, porque eles não têm condições. Enfim, todo esse panorama terrível que se desvela diante de nós é a manifestação da palavra de Cristo na última ceia. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se vós sofreis tribulações, se eu sofrer tribulações, vós sofrereis também. Mas a palavra de Cristo não fica na derrota. Não, coragem, eu venci o mundo. Se o mundo vos odeia, odiou a mim também, Cristo venceu o mundo. E amados irmãos e irmãs, a promessa do Senhor se cumpre, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Dificuldades sempre tivemos, 1000 dificuldades, mas sempre a igreja se reinventa, se adapta às situações mais terríveis. Pensemos na China, como que a igreja sobrevive naquele local onde tudo é proibido para o cristianismo. E existem, amados irmãos e irmãs, comunidades de fé viva que vivem na clandestinidade, sem a ciência do Estado totalitário chinês, comunista, que tenta destruir e tirar Deus da vida das pessoas. Essa realidade, a igreja sobrevive. A igreja de Cristo sobrevive. Tantas outras realidades complicadas e na nossa história nós vencemos. Vencemos com a nossa força espiritual, com a luz que vem do alto, com a presença do Senhor e com a simplicidade, como vemos na primeira leitura de hoje. A simplicidade de homens que não têm medo, homens e mulheres que não têm medo de realizar a vontade de Deus. Por isso, nós somos impelidos a não nos deixarmos desalentar pelo mal. Assim como a igreja nascente, a igreja de hoje, tiveram dificuldades, mas permaneceram. Nós também devemos permanecer com o Senhor. As igrejas fortaleciam-se na fé,
e de dia para dia cresciam em número. Mesmo na tribulação, na dificuldade, no meio do mundo pagão hostil, a igreja crescia. E nós vemos exatamente isso. Vamos aproveitar esse tempo duro, difícil, para não só nos reinventarmos como estamos fazendo, mas também para crescermos, para darmos uma resposta autêntica ao mundo de que nunca vão nos derrotar. Vamos aproveitar esse tempo para crescermos espiritualmente como pessoa humana, crescermos espiritualmente como cristãos e crescermos como comunidade viva de fé. Quando voltarmos, fazermos tudo novo, tudo diferente, renovarmos tudo. Que esse tempo de pandemia seja para nós uma nova oportunidade que o Senhor nos deu, para no ano do nosso centenário nós também mudarmos tudo, não só fisicamente o templo, as coisas, mas nós mesmos, mas também a nossa maneira de ser comunidade cristã. Que essa certeza de que a igreja sempre cresce na diversidade, sempre fica maior nas tribulações, possa nos conduzir cada vez mais ao caminho da verdade e do bem. E não tenhamos medo de darmos o bom e verdadeiro testemunho da vontade do Senhor em nossas vidas. Cristo ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Irmãos, Jesus não escondeu aos seus discípulos que o servo não é maior do que o seu Senhor. Peçamos-lhes por todos os que são frágeis, dizendo: Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas igrejas da Ásia Menor, fundadas por São Paulo, por aquelas cujos fiéis crescem em número, e pelos que sobrevivem em condições adversas, oremos ao Senhor. Senhor, Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Por todos os homens cujos direitos são violados, pelos crentes a quem a perseguição oprime e mata, e pelos que sofrem, esperando melhores dias, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos cristãos que abandonaram e negam a Cristo, pelos que são fortes e permanecem sempre fiéis, e pelos que respondem com perdão a quem os ofende, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pelas vítimas da doença, principalmente desse momento de pandemia, da droga e de outros vícios, pelas mulheres abandonadas e empurradas para o mal, e por todos os deslocados e exilados, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Por aqueles que Jesus escolheu e separou do mundo, pelos que guardam a sua palavra no coração e pelos que rezam os salmos que ele rezou, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pelos nossos falecidos, 7º dia de João Tomás da Silva, 7º dia de Dulcínio Paulo Trindade, 7º dia de Floriano da Costa, 30º dia de Jardel de Oliveira Boechat, 4 meses de Robson Oliveira dos Santos, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Pela saúde de Suzana Cerqueira e também de Maria Isaías Mendes, Maria Mendes, a mãe da Maiara, nossa espectadora da Santa Missa diariamente, para que restabeleçam e voltem ao convívio do seu lar,
Oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Em ação de graças pelo restabelecimento da saúde do Dr. Luiz, oremos ao Senhor. Jesus, socorrei-nos e salvai-nos. Filho de Deus, que a todos nos dissestes que o servo não é maior do que o seu Senhor, ensinai-nos a ser vossos discípulos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Maior motivo de oferenda, pois o Senhor ressuscitou, para que todos tivéssemos vida. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas,
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, João Tomás da Silva, Jardel de Oliveira Boechat, Robson Oliveira dos Santos, Dulcino Paulo Trindade, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte chamai-me, mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.